Fala pessoal, tudo bem? Boa noite aí, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o processo de... Na verdade não é o processo de independência, né? Sobre o primeiro reinado, que é um período aí bem importante na história do Brasil e que vai, né, de 1822 até 1831, que é quando, 7 de abril mais precisamente de 1831, que é quando o Pedro I, ele abdica ao trono do Brasil em prol aí do seu filho Pedro, né, que depois seria Pedro II, tá? Então vamos falar um pouquinho desse primeiro momento, né, um momento em que o Brasil, um momento na história em que o Brasil se torna de fato um país, né, uma nação independente aí de Portugal. Bom, a gente viu que houve um processo de independência, né, que começa lá com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, e o Brasil ele vai desenvolver aqui em seu território uma elite, né? Uma elite burocrática, uma elite que vai ampliar os valores liberais, que vai fazer comércio com outras nações, mediante aqueles vários tratados, né, de comércio, de abertura de portos, né, que era quando o Brasil ainda estava ligado a Portugal. Bom, tem a Revolução Liberal do Porto, né, em 1820, e Dom Pedro, então, ou melhor, a família real, né, português Dom João, se vê obrigado a voltar para Portugal. Nesse processo, as cortes recolonizadoras decidem, as cortes, né, decidem recolonizar o Brasil, certo? E aí inicia-se então o processo de independência do Brasil, então, que começa, né, lá com o 9 de janeiro de 1822, o famoso Dia do Fico, com 3 de maio de 1822, que é o Cumpra-se, e com o de fato aí com o 7 de setembro de 1822, que é quando o Brasil se torna aí um país independente, né, mediante aí uma série de disputas, né, uma série de batalhas aí envolvendo Portugal. Portugal manda para cá o seu exército, né, e que de fato entra em confronto aí com os brasileiros, tá? Bom, então tida aí o processo, né, esse vislumbrado, esse momento histórico, né, a gente tem alguns projetos, né, importantes que é interessante a gente falar, um projeto no qual o Brasil poderia instalar uma república, né, que é um projeto mais popular, um projeto que poderia ampliar então a liberdade das pessoas, garantir mais direitos civis para as pessoas, né, acabar com a escravidão, só que é um projeto que não dá certo, né. Um outro projeto aí, que é o projeto de fato liberal conservador, que é justamente aquele projeto que deu certo, né, no qual o Dom Pedro, aí, apoiado pelas elites agroexportadoras do país, acaba aí assumindo os rumos desse novo país que passa então a existir aí no mundo, que de fato é o Brasil, tá? E é esse que vai ser colocado em prática, né? E um terceiro projeto, que é aquele projeto de monarquia dual, né, em que o Dom Pedro seria imperador tanto do Brasil quanto de Portugal, e também, claro, né, acabou não saindo aí do papel. Bom, então o segundo projeto, que é o projeto liberal conservador, é aquele que é colocado em prática, né? Então o Brasil passa a ser governado pelo Pedro I, apoiado por essa elite aí agroexportadora, tá certo? Bom, vem a Constituição, né, de 1824, que é uma Constituição outorgada, ou seja, imposta aí pelo imperador. E essa Constituição é uma Constituição que ela mistura algumas ideias liberais com um projeto próprio do Dom Pedro, que é o projeto aí de caráter centralizador. Então, liberais em que sentido, né? Então, por exemplo, garante a divisão dos poderes, né? Executivo, liberal, ou melhor, executivo, legislativo, judiciário. No entanto, também propõe ali o poder moderador, que é aquele no qual Dom Pedro controla tudo, né? Tem ali o voto, né, que é um voto censitário, de acordo com a renda, né? O que mais? Pressupõe uma monarquia, né, que seria uma monarquia hereditária, né, controlada aí pelo Pedro I, certo? Bom, e claro, né, ali pressupõe ali que o Brasil mantenha, né, o catolicismo, né, ou melhor, institui o catolicismo como a religião oficial do país, tá? Então são alguns detalhes aí, né, dessa Constituição, que é extremamente centralizadora e que concentra, né, de fato os poderes nas mãos do imperador, do Pedro I, né, algo que é importante, né, e que vai depois de fato perseverar esse poder, né, o poder moderador lá no segundo reinado, que a gente vai falar depois aí num próximo momento, tá? Então esse governo começa assim de uma forma centralizada, né, uma forma aí que vai no qual Dom Pedro I aparece aí como a figura principal, tá? Bom, já
nesse primeiro momento, esse caráter, né, centralizador do Dom Pedro acaba aí afastando uma parcela daquela elite, né, agroexportadora que havia o apoiado, e vai começar a estourar no país, né, uma série de problemas, né, de revoluções, de revoltas, como por exemplo a Confederação do Equador, né, de 1834, que é um momento então importante, né, porque eram liberais lá em Pernambuco, no Recife, né, e naquela região ali mais do Nordeste, algumas províncias do Nordeste, tá, e vão se colocar contra aí, o excesso de centralização do poder de Pedro I e contra justamente ali aquela tendência do Dom Pedro, né, que era algo comum também lá do Dom João, de olhar basicamente aqui para a região sudeste, tá? Então essa rebelião, né, a Confederação do Equador, ela vai ser sufocada, tá? O governo vai passar por uma questão interessante, importante, que é a questão da Cisplatina, lá no sul, na qual, né, o Dom Pedro vai enviar uma série de tropas ali para conter a rebelião, né, que vai durar de 1825 até 1828, né? De fato, é o momento em que a Cisplatina ela se desloca do Brasil e se torna uma região independente, que é o atual Uruguai, tá? Então, assim, o governo, você está vendo, é um governo que começa de uma forma conturbada, é um momento que o Dom Pedro, então, ele vai se afastar um pouco daquela elite que havia o apoiado e vai começar a se aproximar dos portugueses aqui no Brasil, tá? Isso vai causar um desconforto, né, para aquela elite que havia o apoiado naquele momento, tá? Bom, é importante, então, a gente entender que o Brasil, mediante esse contexto, né, conturbado, vai passar a enviar ali, pensando aí na guerra da Cisplatina, e envia ali exército, né, envia o exército, envia pessoas para lutar, só que o Brasil acaba perdendo, né? Então, num contexto de perda da guerra, um contexto em que a inflação, o custo de vida passa a aumentar, o Dom Pedro ele vai acabar perdendo o apoio também da população, né, que o via aí como uma figura carismática e um símbolo nacional importante, tá? O Brasil é um país agrário, exportador nesse momento, um país que conserva toda aquela estrutura colonial, né, de país exportador. Ainda nesse momento é o açúcar, né, em destaque, o café está começando a surgir, já vai começar a aparecer como um produto importante, mas a estrutura é essa estrutura hierarquizada, uma estrutura escravista, né, na qual aí grande parte aí das pessoas, né, não tem direitos civis, nem mulheres, nem escravizados, nem as pessoas mais pobres, porque de fato o voto era censitário. Então a gente percebe que esse contexto aí do primeiro reinado é um contexto extremamente difícil, né, para a figura do Pedro I, o momento em que o Brasil está aparecendo para o mundo aí como uma nação, certo? E essa nação ela só foi de fato aparecer quando o Brasil paga ali, né, as dívidas que tinha com Portugal, indeniza Portugal para se manter independente, né, e passa então a ser reconhecido por Estados Unidos, pela Inglaterra, que já, por conta do seu capitalismo, do seu liberalismo, que já pressiona ali o Brasil nesse sentido da abolição da escravidão, já começa ali a dar as cartas nesse sentido, né, de tentar ir eliminando ali o tráfico de escravizados, né, algo que nesse primeiro momento não tem muito efeito aqui no Brasil, essas pressões da Inglaterra, né. Então é um contexto em que o Brasil está aparecendo para o mundo, né, com um símbolo nacional, né, com a forte presença ali da monarquia de Bragança, né, da família Bragança, que é a família lá do Dom João, né, da Maria I, do Dom Pedro I, da Pedro II, né, e esse é o contexto, tá, em que o Brasil ele vai aparecer então para o mundo, né, um contexto, como eu falei, difícil para o Dom Pedro, que vai perdendo esse apoio gradativamente, ele vai se aproximando dos portugueses, tanto que lá em 1831, um pouco antes aí do 7 de abril, né, no momento no qual ele abdica, né, o trono, vai acontecer a chamada Noite das Garrafadas, em que o Dom Pedro, né, num retorno de uma viagem que ele tinha feito ali para, de certa forma, medir a sua popularidade, ele volta para o Rio de Janeiro e ele é recebido ali com uma salva de vaias ali, né, de fato ali quem se reúne para ficar do lado dele são alguns portugueses ali do Partido Português, tá? E ele acaba sendo, então, por conta disso,
o governo dele, né, o do próprio Dom Pedro, ele acaba sendo criticado, né, esses portugueses acabam se colocando do lado dele, tem uma briga, né, a famosa noite das garrafadas que acontece ali um pouco antes dele abdicar o trono em 7 de abril. Bom, a situação então, como a gente está falando, ela se torna insustentável, né, por conta dessa perda de apoio que o Dom Pedro tem, né, e é justamente o momento em que ele abdica, né, ao trono português e acaba voltando lá para Portugal para disputar o trono com o irmão dele, que é o Miguel, né, vai se colocar do lado da filha, né, Dona Maria, filha dele, tá contra o Miguel, que é o irmão dele, Maria da Glória, né, a filha, tá? Bom, é isso. Então, esse foi o primeiro reinado, um período conturbado na história do Brasil, um momento em que o Brasil aparece, né, como uma nação, um momento em que o Brasil ainda está com dificuldades, né, tem que assumir passa a assumir uma série de compromissos diplomáticos e internacionais para se firmar como um país, né, aqui na América Latina, tá certo? Então, a estrutura prevalece, a estrutura social, a estrutura econômica prevalece, né? O Brasil mantém aí uma série de laços econômicos com Portugal, apesar da independência, os laços econômicos com Portugal, ele se mantém, é claro, né, que o Brasil ele passa a ter uma maior visibilidade, ele passa a entrar no cenário internacional ali como um país liberal, né, um país ali com interesses próprios, mas ainda mantém esses laços. É um momento que é conturbado, né? A independência ela não foi fácil, não foi um momento pacífico na história do Brasil, certo? Portugal pressionou, mandou o exército para cá, tanto que a Bahia, por exemplo, eles só comemoram de fato a independência, né, lá no 2 de julho, né, de 1823, né, porque os interesses baianos de portugueses na Bahia eram interesses que coadunavam, né, estavam em conjunto ali com os interesses de Portugal, então resistiram um pouco à independência em várias outras partes do país, então, por exemplo, Pará também resistiram na independência, de fato, os pró-independência eram aqui da região sul e sudeste, principalmente, tá? Bom, é isso, espero que tenha ajudado vocês aí a entender um pouquinho o que foi esse primeiro reinado, tá bom? Se você gostou aí desse vídeo, você não pode deixar de dar um like, tá? No vídeo, e se você quiser ajudar ainda mais aí o canal a crescer, você pode fazer uma doação aí através da chave Pix, que é rafabelu22@gmail.com. Agradeço aí as visualizações, né? O canal ele só cresce, tá certo? E é isso, a gente se fala e se vê aí no próximo momento, tá certo? É isso, galera. Até mais então e tchau, tchau.